Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma live do Obreiros. É uma alegria para todos nós que fazemos parte da Associação Espírita Obreiros da Fraternidade. Estamos aqui reunidos, né, nesses instantes em que nos encontramos separados fisicamente, mas podemos estar compartilhando, estar vivenciando essas experiências, esses aprendizados em conjunto, mesmo que virtualmente, sabendo que o nosso coração está reunido em torno do Evangelho, está reunido em torno do Cristo, está emanando o mesmo pensamento que Ele emana para nós, para que possamos nos fortalecer juntos, né, nesse instante, nesse momento, que possamos nos consolar, nos auxiliar, né, unidos. E hoje a gente conta com a presença de um amigo, né, um amigo da casa, um amigo do Movimento Espírita do Recôncavo. Ele vai estar com a gente hoje falando sobre o tema Paulo Estevão. Antes da gente chamar ele, vamos fazer nossa prece inicial, nos harmonizar, vamos manter Deixa eu modificar aqui, só um minuto, pessoal, só um erro aqui de... O pessoal do Instagram está nos dando alguns feedback em relação à parte técnica, está sem som, vamos aguardar aí. Então, vamos fazer nossa prece inicial, né? Os ajustes nós vamos fazendo ao longo da nossa live, e nesse momento vamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade bendita da vida, pela oportunidade de, nesse instante, estarmos experienciando as nossas provas, estarmos experienciando os nossos embates, estarmos vivenciando o Evangelho e buscando melhorarmos cada dia. Agradecer pelas luzes, pelas bênçãos, por todo o amor que o Cristo tem enviado até nós através de seus emissários, os benfeitores amigos, que chegam até nós através de luzes de consolo, de amparo, de auxílio, do conforto de suas palavras, de suas energias benéficas, que chegam até nós, que chegam aos nossos lares, que alcançam os corações dos nossos entes queridos, dos nossos familiares. Agradecer a Deus pelo divino dom da vida que se renova diariamente, que renasce como o sol, que se vai, mas que retorna a cada amanhecer novo, a cada alvorecer. E nesse limiar de um novo tempo, nós agradecemos por estarmos aqui, reunidos, em nome do Cristo, em nome do Evangelho, podendo comprovar toda a obra do Cristo, toda a necessidade, toda a busca que Ele tem nos feito levar para construirmos o reino de Deus, primeiramente em nossos corações, em seguida, por toda a terra. Que a paz do Cristo esteja conosco, nos abençoando, nos iluminando, nos confortando, hoje e por todo sempre. E que nossos lares recebam essas luzes, que os nossos familiares recebam esse alento, que o coração de todos sejam preenchidos pelo divino amor do Cristo que está junto de nós. Que assim seja. Beleza? Então, pessoal, como eu ia dizendo, antes da nossa prece, nós hoje contamos com a presença de um amigo especial do Movimento Espírita do Recôncavo, um amigo do Obreiro da Fraternidade, que é o Marcelo Martinho, da Sociedade de Estudos Espíritas Feirense. Então, boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo. Agradeço. Todo o Obreiro fica muito feliz, muito agradecido por sua presença. É uma alegria sempre a gente poder contar, né, com os amigos de outros movimentos, fazer esse intercâmbio, né, de ideias, de pessoas, para que a gente possa sempre enriquecer esse trabalho
que é feito de forma simples, mas é feito de todo o coração, que é levar o evangelho, levar o esclarecimento para as pessoas que estão aí em seus lares, esperando respostas, buscando, né, esclarecimento, buscando o evangelho. Então, fique à vontade, vou deixar você bem à vontade, use o tempo dentro daquele que a gente estipulou que você achar necessário, e no final eu retorno para que a gente possa fazer os comentários, ler as perguntas que haverem feito, enfim, e terminarmos nossa live, mais uma live, se Deus quiser. Então, meu amigo, seja bem-vindo, fique à vontade aí, o espaço é seu. Certo. É uma satisfação nós estarmos irmanados psiquicamente, né? Vai chegar o dia que todos nós seremos anjos e a nossa união vai ser perfeita, mesmo que estejamos a distâncias de outras estrelas. Então, para nós que estudamos a mensagem de Jesus em espírito e verdade, o distanciamento físico pode abalar um pouco, mas não nos impede de forma alguma de continuarmos a nossa caminhada evolutiva. Nós escolhemos por tema de hoje o livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, de autoria do espírito protetor dele, Emmanuel. Paulo, São Paulo da Igreja Católica, na história nós conhecemos como Paulo de Tarso, porque nasceu na cidade grega de Tarso, hoje na Turquia. Ele foi uma figura tão marcante para o cristianismo que muitos consideram que o cristianismo das igrejas de hoje é um cristianismo paulino. Outros exageram dizendo até que é mais paulino do que cristão. Então, o cristianismo que nós conhecemos foi o que ele divulgou, porque quem levou Jesus para o mundo foi Paulo. Através do seu testemunho, através da sua vida. Mas o livro Paulo e Estevão não é um mero estudo da biografia de Paulo, mas é um estudo do cristianismo primitivo, onde Emmanuel faz na sua arqueologia espiritual um relato de como era o cristianismo, um relato vivo de como os cristãos realmente se comportavam. Kardec nos trouxe a missão de resgatarmos o cristianismo na sua origem mais pura. E Emmanuel nos trouxe o testemunho através de Chico Xavier. Aliás, nós devemos destacar que se Kardec foi o codificador do Espiritismo, Chico Xavier foi o seu maior divulgador. E Emmanuel foi uma espécie de mentor do movimento espírita brasileiro. Movimento que nós consideramos vitorioso, porque o espiritismo é amplamente difundido no Brasil. Queremos que transportar esse sucesso ao resto do mundo. Nós acreditamos na tese do Humberto de Campos, do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas acreditamos também no testemunho do Chico e acreditamos no esforço de Emmanuel de trazer os espíritas às suas bases cristãs. Então, Emmanuel foi o espírito que, de forma mais contundente, levou a edificação do movimento espírita de formas a reproduzir o cristianismo primitivo.
Entre todas as suas obras de interpretação do Evangelho, as suas 5 obras históricas, Paulo e Estevão é a obra que inicia esse esforço. É uma das obras mais marcantes do movimento espírita brasileiro. Por isso nós acreditamos que é um livro que faz parte da formação básica de todo espírita. Emmanuel começa na introdução nos dizendo sobre o objetivo da obra. O objetivo não é uma homenagem a São Paulo. Tampouco mera curiosidade histórica. Mas o objetivo de Emmanuel, um dos objetivos de Emmanuel ao escrever Paulo e Estevão, foi o resgate de um dos temas centrais do cristianismo, que é a transformação pessoal. Muitos acreditam que Jesus separou a história entre antes e depois dele, porque curava leprosos, multiplicava pães e andava sobre as águas. Esquecendo-se que magos, curandeiros e diversos tipos de sacerdotes com poderes miraculosos, reais ou imaginários, existiam desde milhares de anos antes de Jesus. E existem tantos outros até hoje. Nós lembramos que há algumas décadas nós assistimos Uri Geller entortar colheres. O milagre de Jesus não foi isso. Não foi por andar sobre as águas que Jesus separou a civilização entre antes dele e depois dele. A maior obra de Jesus é a transformação dos homens. É a mudança de um pescador em um líder. A transformação de um cobrador de impostos em um apóstolo. A transformação de uma meretriz numa mensageira da imortalidade. E a transformação do primeiro perseguidor do cristianismo no maior divulgador que o cristianismo já teve. Esse poder de transformação do Cristo fez com que o homem se divinizasse. Quando Jesus, diante de 5.000 pessoas, estava falando o sermão da montanha, ele disse: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Então, Jesus acreditava na humanidade e iluminou a própria humanidade. Mas, ao contrário do que nossos irmãos das religiões tradicionais apregoam, a transformação do homem não vem por uma operação miraculosa da graça divina. A transformação do homem só vem com a concordância e o esforço do próprio homem. Se nós tivéssemos tempo aqui, nós poderíamos contar toda a história do livro, mas o tempo não permite. Mas o livro esclarece primeiro sobre a personalidade pregressa de Paulo, que é mal entendida. Paulo não era um homem mau. Não era um homem mau caráter. Nem sádico. Como dizer isso de um homem que prendeu e torturou tantas pessoas, que causou uma espécie de fuga de Jerusalém? As massas operárias que tinham se convertido ao cristianismo, as multidões,
né? 10 anos depois que Jesus desencarnou, Jerusalém já estava tomada pela mensagem cristã. E Paulo praticamente expulsou esses cristãos todos com a sua perseguição. Então, como é que eu estou afirmando que este homem não era mau? Este homem estava agindo por fanatismo religioso. Estava fazendo aquilo que ele acreditava certo para servir a Deus. Então, vejamos que não foi a conversão de um criminoso num santo. Paulo, antes de ser cristão, já era um homem virtuoso, extremamente rígido com as suas regras religiosas, com a sua moral pessoal. E essa virtude dele de servir a Moisés, de servir ao farisaísmo, contaminado pelo vício do orgulho racial, do orgulho nacional, de acreditar conforme a crença dos pares dele, de que a civilização, a esperança de Israel não podia estar depositada num simples operário que foi vencido na cruz. Então, ele acreditava firmemente que estava trabalhando em defesa dos interesses de Deus, dos seus ideais divinos. Então, vamos desmistificar aquela concepção simplista, maniqueísta e miraculosa que Jesus transformou um criminoso num santo do dia para a noite. Primeiro porque antes da sua visão em Damasco, Paulo não era um criminoso vulgar. E depois da sua visão e até o momento do seu desencarne, ele não se tornou um santo perfeito, que é outra ilusão que nós temos, né? E também não foi repentinamente. Então vamos estabelecer 3 parâmetros: o que ele era, o que o transformou e em que ele se transformou. Ele era um homem culto, inteligente, sábio, virtuoso, intransigente, de certa forma enérgico e perseguindo os cristãos a todo custo, ao custo até do seu sacrifício pessoal, porque no meio dessa perseguição ele perdeu o cunhado, ele perdeu a noiva, ele perdeu a própria paz, ele pagou um preço pessoal alto por estar perseguindo Jesus. Esse era um homem. Então, ele encontrou Jesus às portas de Damasco. E quando ele viu Jesus, isso está no livro Atos Apóstolos. A primeira pergunta que ele fez para Jesus é: Senhor, o que queres que eu faça? Então, esse era um homem. A maior parte dos cristãos passam a vida toda falando de Jesus, homenageando Jesus, cantando glórias ao Senhor, pedindo um bocado de coisa para Jesus. Mas quantos de nós já perguntamos a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Então, no primeiro segundo, ele já era mais cristão do que a maioria dos cristãos, porque ele já tinha essa natureza espiritual de fazer a coisa certa a ferro e a fogo. Quando ele percebeu que estava errado, ele não teve dúvidas e imediatamente
passou a servir Jesus com a mesma energia que ele o negava. E como foi esse processo de transformação? Então, Paulo viu Jesus, ficou renovado, santificado e passou a espalhar o evangelho pelo mundo. Nós esperamos isso, né? A gente chega no centro espírita, estuda o evangelho segundo o espiritismo durante um ano e já acha pronto, já se acredita pronto para entrar nos planos superiores, ou chega no centro espírita numa semana e quer na reunião mediúnica expulsar os obsessores na semana seguinte. Nós dissemos que vamos falar do processo. É sabido que Paulo ficou cego e sofreu a primeira humilhação. Ele foi curado pelo homem que queria matar, Ananias. E aí vem já um relato do cristianismo primitivo. Jesus apareceu para Ananias. Eu acho interessante que hoje se prega a volta de Jesus. Eu gostaria de perguntar aos irmãos para onde é que eles acham que o Jesus foi. Porque Jesus sempre esteve entre nós. Aliás, ele prometeu que estaria entre nós. Então, Jesus apareceu para Ananias e disse: Ananias, vá na estalagem, procure que Saulo está lá. No momento Saulo. Que Saulo, Senhor, aquele que está vindo de Jerusalém para me prender e para me matar, esse mesmo. Você vai lá e vai curar ele. Porque ele está cego. E Ananias foi. Compare isso com cristãos de hoje. E aí foi aquela confusão, os judeus expulsaram. Por quê? No dia seguinte, Saulo passou 3 dias, depois que ele recuperou a visão, ele passou 2 ou 3 dias estudando o evangelho, e imediatamente ele foi na sinagoga. Falar de Jesus, esse é o homem. Mas ele pagou um preço por isso. Que nós vamos resumir, porque o livro é muito grande. Ele perdeu o emprego porque ele era rabino. Ele perdeu a família porque o pai o deserdou. A irmã dele se mudou de Jerusalém porque não aguentava a gozação das pessoas comentando a conversão dele para o cristianismo. E a mãe dele desencarnou de desgosto porque ele se tornou cristão. Hoje ser cristão é fácil, é tranquilo, né? A gente bota uma cruz no pescoço, sai por aí dizendo: eu sou cristão, tá tranquilo. Eu queria saber, se tivesse um leão por aí comendo cristão, quantos cristãos iam sobrar no meio da rua. Eu estou vendo um monte de espírita morrendo de medo de morrer por causa do coronavírus. Quem dirá ser cristão com um leão sendo devorado? Mas ele pagou de logo esse preço. E ele foi expulso de Damasco, e ele ficou sem dinheiro, sem recurso nenhum, sem amigos, sem onde ir. E ele recorreu ao mestre dele, Gamaliel, que é citado no Evangelho. E Gamaliel o aconselhou a ficar estudando no deserto. Durante 3 anos, Saulo ficou no deserto, estudando o evangelho com um casal que logo no primeiro dia que ele chegou, ele soube que o pai do rapaz tinha morrido por causa dele. E durante 3 anos ele silenciosamente meditou o evangelho do lado das vítimas dele, de um casal, Áquila e Prisca, que tinha fugido de Jerusalém com o pai morto por culpa dele. Depois de 3 anos, ele confessou ao casal que ele era o responsável pela morte do pai deles.
prorrompeu em prantos e não sabia o que esperar do casal. E o casal disse a Saulo que agora que eles tinham a história da visão de Jesus ressurrecto, eles iam percorrer o mundo inteiro pregando para Jesus. E aí, o casal disse: o que é que você vai fazer agora? Só me resta, eu não tenho nada, eu só tenho minha profissão, só me resta procurar a ajuda do meu pai. Então ele voltou à cidade de Tarso. A cidade onde ele era doutor da lei, um dos filhos mais ricos e mais cultos da cidade. E ele procurou o pai. O pai informou a ele que a mãe dele tinha desencarnado de desgosto e que ele não era mais filho dele, que ele não aceitava um cristão como filho dele porque ele era um traidor. E deu, a muito custo, deu algum dinheiro para Paulo comer. É difícil descrever o que significa para um judeu de 2000 anos atrás uma briga com seu próprio pai. Basta dizer que os filhos, eles não desobedeciam o pai, o patriarca da família, em hipótese nenhuma. E Saulo chorou de novamente, e o pai ficou mais nervoso ainda. Tá vendo? Você está chorando, você nunca foi fraco assim, é Jesus que te deixou fraco. Então, durante mais, se não me engano, 4 anos, o homem que era um atleta, que era uma pessoa que fazia corrida de bigas, que era famoso na cidade, ele trabalhou como um humilde tapeceiro, fazendo tapete, consertando sandália, consertando sapato, na cidade natal dele, sozinho, e toda a cidade comentando que ele era um louco que tinha enlouquecido por causa de Jesus. Depois de alguns anos sozinho, Tarso, Barnabé veio buscá-lo, porque ele já tinha tentado pregar o cristianismo em Jerusalém, só que os cristãos não aceitaram ele. Teve essa parte da história também. É como nós dizemos, é muita coisa. Então, nós estamos resumindo. Então, Barnabé, que era auxiliar de Pedro, veio buscá-lo e levou-o para a cidade grega de Antioquia. Na cidade de Antioquia, ele foi chamado à palavra e todo mundo queria ouvir o grande doutor de Tarso, que ia se tornar sumo sacerdote de Jerusalém, falar sobre Jesus. E Paulo não conseguiu dizer uma palavra. Ele que era o grande orador do templo de Jerusalém. Ele demorou mais 1 ano para conseguir falar de Jesus. E depois de mais algum tempo, gargantas ectoplásmicas, por voz direta, na igreja de Antioquia, o designaram para difundir o cristianismo pelo mundo. Então, meus irmãos, do encontro com Jesus às portas de Damasco, até o momento em que ele recebeu autorização para trabalhar pela divulgação do cristianismo, foram 10 anos de solidão, de sofrimento, de rejeição, de reflexão e de estudo.
Foi esse o processo transformador de Paulo. Não foi um estralar de dedos de Jesus, não foi um passe magnético, não foi um estudo do Evangelho. Foi 10 anos de testemunho na solidão, no abandono, na pobreza, na dificuldade, sem perspectiva, sem saber nem se um dia ele seria aproveitado novamente por Jesus. Refletindo nos seus erros passados, perdendo noites com pesadelos das pessoas que ele tinha procurado. Então, esse foi o processo transformador. Então, o homem transformado começou a pregar o cristianismo. E quem era o Paulo que pregou o cristianismo? Era o santo? É outra ilusão, né? A gente chama ele de São Paulo. Jesus transformou Paulo e Paulo se tornou um santo. Um homem que expandiu o cristianismo e escreveu as cartas. Não foi bem assim. Paulo continuava o homem intransigente, enérgico. Como ele era fanático pelo judaísmo, ele se tornou fanático por Jesus, combativo, e teve uma confusão no meio da igreja por causa dele. O primeiro cisma do cristianismo. Porque muitos elementos que vieram do judaísmo queriam que o cristão, antes de ser cristão, fosse judeu. Então, eles só admitiam o cristão circuncidado, conforme a tradição cristã, a tradição judaica. Para esses primeiros cristãos, nós devemos lembrar que o cristianismo surgiu como uma seita dentro do judaísmo. Jesus não fundou religião nenhuma. Jesus era judeu, Jesus era um rabino. E Tiago capitaneava, São Tiago, aquilo que nós poderíamos chamar o Partido Judeu. E Paulo, que tinha vindo do farisaísmo, via o perigo disso. Ele enxergou com clareza, com mais clareza do que qualquer um, de que nesse movimento o cristianismo seria morto por dentro, se deixasse as sinagogas dominarem o cristão. E partiu para a briga. Chamou Pedro, Antioquia. Pedro começou a andar com os pagãos convertidos ao cristianismo. E Tiago mandou 2 emissários. E aí Pedro parou de frequentar a casa dos convertidos pagãos, dos gregos. E Paulo, do jeito que ele era, ele recriminou Pedro na frente de todo mundo na igreja de Antioquia, porque não estava defendendo a liberdade do evangelho. E foi aquela confusão, porque metade da igreja ficou do lado de Paulo, metade da igreja ficou do lado de Pedro. O próprio melhor amigo de Paulo, Barnabé, às lágrimas, perguntou a Paulo que autoridade ele tinha para condenar o líder do cristianismo, que era Pedro. E aí dizem que Pedro é o primeiro papa, né? E aí vem na história do livro, a gente vê o que era realmente o cristianismo, o que é realmente ser um líder cristão. Pedro se ergueu e todo mundo se calou. E ele disse: meus irmãos, não é segredo para ninguém aqui que eu mesmo neguei Jesus 3 vezes. Por isso eu sou o mais imperfeito dos seres humanos. Se eu errei, eu me recomendo às orações de todos vocês. E antes de sentar, disse:
Agora eu gostaria que o irmão Paulo fizesse o estudo do Evangelho da Noite. Esse era Pedro. Esse era o líder. Comparem o exemplo de Pedro com o exemplo dos líderes religiosos de hoje. Isso explica que nós devemos resgatar o cristianismo. Eu disse que o cristianismo, 10 anos depois da morte de Jesus, tinha tomado Jerusalém. Por quê? Porque o cristianismo era uma doutrina de sofredor que ajuda sofredor. Em Jerusalém tinha muita gente passando fome. Então, Pedro, é interessante a personalidade de Pedro no livro, né? Que Pedro não era um grande orador, não era um grande líder. O que é o líder cristão? Pedro fundou a Casa do Caminho, que está relatada no livro, e que era praticamente um vão de terra batida, um galpão, onde se reuniam os miseráveis, os mendigos de Jerusalém, e Pedro dava sopa e cuidava das feridas. E quando uma pessoa perguntava a ele, por que você está cuidando de mim? Ele dizia, porque Jesus mandou. E agora o que é que eu faço? Agora você, meu irmão, vai procurar alguém para cuidar. E de gente cuidando de gente, o cristianismo se expandiu. Isso é um testemunho muito grande do que era o verdadeiro cristianismo do século I, do que era a verdadeira igreja cristã. A verdadeira igreja cristã é hoje e sempre será a verdadeira eclesia, a verdadeira comunidade cristã, uma comunidade de gente que cuida de gente. E nós espíritas não podemos esquecer disso. Baseados no grande exemplo de Pedro. A gente tem estudo, a gente tem internet, a gente tem televisão, a gente tem divulgação, mas o cristianismo, hoje sempre vai se expandir através de gente que cuida de gente. De espírito que cuida de espírito. De espírito imperfeito que trabalha pela redenção de outro espírito tão imperfeito quanto ele. E aquele que se arvorar em líder é o cego que guia cego. E aí, Pedro botou calma na fervura, fez o primeiro concílio com Tiago, amansou a briga, e uma coisa notável do livro. Depois disso, Paulo, ele foi fundar igrejas em todos os lugares. O preço da divulgação cristã de Paulo e a estratégia de divulgação do cristianismo do primeiro século, eu acho que é um preço que poucos espíritas, ou quase nenhum espírita, estaria disposto a pagar. Qual era a estratégia de divulgação de Paulo? Ele pregava no centro da cidade, assim foi em Cônia, assim foi em Listra, em Éfeso. O povo ficava revoltado, quando não o povo, os governantes. Ele era apedrejado em praça pública, preso. Alguma alma piedosa socorria ele, cuidava das feridas, e naquele lar surgia uma igreja. Foi assim que ele conheceu Timóteo. Ele estava pregando numa cidade, que eu não me lembro qual foi a cidade agora, mas é bem emblemático da metodologia de trabalho de Paulo. Então, o povo começou a ficar revoltado, chamando ele de feiticeiro, porque ele estava pregando os deuses da cidade. E, sobretudo, os comerciantes ficavam muito chateados com ele, porque
o pessoal deixava de comprar imagens por causa da pregação dele. Ele foi apedrejado, deixado semi-morto na praça. Um homem que era simpático a ele, porque ele tinha curado a mãe dele, para salvar a vida de Paulo, pegou e levou junto com a multidão para o lixo da cidade, para o monturo. Ele disse assim: o bruxo está morto, vamos levar o bruxo para o monturo. Levou Paulo para o lixão. Na noite, Timóteo foi resgatar Paulo, levou para casa, cuidou dele, e na casa do jovem se fundou uma igreja cristã. Então, Paulo fundava as igrejas nas casas que acolhiam ele depois que ele era torturado. A maior parte do tempo foi assim. E ele, da mesma forma que ele foi intransigente quando era judeu, não tinha negociação, não tinha meio termo para Paulo quanto cristão. Já no final da missão dele, ele foi preso em Israel, na Cesareia, na Palestina, e o governador da Cesareia veio dizer para ele o seguinte, que ele era um pregador muito famoso, que ele tinha curado muita gente, que ele tinha muitos amigos, inclusive entre soldados, entre os comerciantes, ele era muito admirado, e que bastava ele pedir os amigos dele arranjar um dinheirinho para subornar alguns funcionários públicos, e estaria solto no dia seguinte. E ele disse o seguinte para o governador da Cesareia: se a minha soltura depender da corrupção do mais ínfimo funcionário público da Cesareia, eu prefiro ficar preso aqui pro resto da vida. Porque eu, preso aqui, estou livre, porque minha consciência está livre. Mas o senhor, governador, o senhor é escravo do pecado. O verdadeiro preso é o senhor. Ele falou isso com o juiz dele. Sabe o que aconteceu? O governador deixou ele preso mais 3 anos por causa da ofensa que Paulo tinha dito a ele. E por que Paulo estava preso? Porque ele foi à Judéia, ele foi a Jerusalém, a pedido de Tiago. E aí é uma característica interessante. Quando ele recebeu o pedido de socorro de Tiago, ele já tinha cerca de 3 décadas de pregação do cristianismo. Só que ele não quis ir, porque Tiago era o velho desafeto dele da disputa, daquela briga com Pedro na igreja de Antioquia. Veja só, um homem que passou décadas trabalhando para Jesus, sendo preso, sendo torturado, escrevendo as cartas, pregando o evangelho, tinha uma mágoa com outro apóstolo. E aí ele orou e ele chegou à conclusão que ele tinha que vencer a mágoa dele. Veja bem, evangelho não é programa de santificação instantânea. Paulo, na concepção normal que a gente tem, em verdade, nunca foi santo. A gente acha que santo é uma pessoa perfeita. Não é? Ele recorreu ao evangelho, viu o capítulo que falava sobre a reconciliação com os inimigos e percebeu que ele finalmente precisava aprender a humildade que Jesus tinha ensinado. E aí ele foi para Jerusalém, se encontrou com o antigo desafeto São Tiago, 2 cristãos, vamos dizer assim, de alto coturno, que estavam precisando fazer as pazes, tinham problemas sérios de relacionamento. Os 2 se reuniram, se entenderam,
Paulo, durante uma semana, ficou no Templo de Jerusalém, num culto que para ele não fazia nenhum sentido, com a maior paciência do mundo. Precisou de décadas de trabalho cristão, de sacrifício pessoal, de dor, para que um orgulhoso doutor de Jerusalém se tornasse um humilde seguidor do Cordeiro. Mas então, depois de 3 anos preso, Paulo vai a Roma. Ele pede uma audiência com o imperador romano. E é levado a Roma. E enquanto ele espera a audiência, é libertado e faz as pregações cristãs em Roma, quando estava começando já as primeiras perseguições do cristianismo, com os cristãos sendo torturados e presos aos milhares. E aí ele foi diante do imperador de Roma para ser julgado e perdoado pelo crime de ser cristão, conforme os judeus tinham acusado dele na Cesareia. E o que foi que ele disse para o governador? Ele deu uma bronca no imperador de Roma. Ele disse que os cristãos estavam sendo acusados injustamente, que o imperador devia ser o pai de todos os romanos, que ele devia ter consciência do que estava fazendo, e que ele ainda acreditava que o imperador ia despertar para sua responsabilidade perante a vida eterna, que ele seria julgado por Deus perante seus atos, e contava com a justiça. Foi isso que ele disse para o juiz, para o homem mais poderoso da terra, que poderia mandá-lo matar só com um gesto. O imperador ficou pálido, a corte toda ficou suspensa, porque o imperador já tinha mandado matar um monte de gente por muito menos do que aquilo, mas o prefeito dos pretorianos achou que, disse para o governador que ele era um homem famoso e tal, que ele liberasse o apóstolo, que depois ele providenciava em surdina a morte de Paulo. E assim foi feito. Alguns dias depois, Paulo foi levado por um guardião romano, por uma corte romana, por um magote de soldados, até as periferias da cidade, ao amanhecer. O soldado romano, diante da paz, da força moral de Paulo, disse que lamentava muito ter que fazer aquilo. E Paulo olhou para ele e disse o seguinte: eu que te lamento, porque eu vou daqui para a vida eterna e você vai ficar para servir o Senhor da iniquidade. Tire sua espada e faça logo o que você tem que fazer. E assim o pescoço de Paulo foi fendido, e ele desencarnou e foi se encontrar com o seu mestre Gamaliel, com a sua noiva Abigail e com Jesus. Resumindo o que nós poderíamos resumir. Então, Emmanuel nos dá uma perspectiva do que é o verdadeiro trabalho de redenção pessoal que cada um de nós devemos percorrer, que não existe milagres, do que é o verdadeiro trabalho cristão, do testemunho que nós devemos dar a Jesus, mas, sobretudo, uma descrição da comunidade cristã primitiva, para que nós pudéssemos reproduzir essa mesma comunidade entre nós. Uma comunidade feita de pessoas simples, sem nenhuma pretensão de poder político, dividindo o pouco que possuíam, onde os líderes não governavam os liderados, muito pelo contrário, conforme Pedro testemunhou. Uma comunidade de gente ajudando gente, as primeiras obras de assistência social do mundo, as primeiras obras organizadas de
filantropia, como era a Casa do Caminho, baseado nesse testemunho que Valdo Franco pôde fundar a Mansão do Caminho, no Pau da Lima, em Salvador, uma comunidade que tinha acesso ao constante com os espíritos, como foram os espíritos que disseram na igreja de Antioquia que designaram Paulo e Barnabé para expandir o evangelho. Então, uma comunidade que não eram adoradores de Jesus enquanto um Deus num trono celeste, mas eram seguidores de Jesus enquanto exemplo de amor, de perdão e da renovação do mundo através de novos valores. Eram pessoas revolucionárias. Eles acreditaram no conceito revolucionário de Jesus, que todos nós somos irmãos e que a humanidade vai se renovar pelo perdão, pelo serviço, pela ajuda mútua. Tomaram sobre si as suas cruzes e trabalharam incessantemente para a luz. Paulo é um homem que trabalhou incessantemente para a luz. Usando as palavras do próprio Emmanuel, eu venho aqui no livro e vejo aqui os últimos parágrafos da sua introdução. Desde já vejo os críticos consultando textos e combinando versículos para trazer à tona os erros do nosso tentame singelo. Aos bem-intencionados agradecemos sinceramente por conhecer a nossa expressão de criatura falível, declarando que neste livro modesto foi grafado por um espírito para os que vivam em espírito. E ao pedantismo dogmático ou literário de todos os tempos, recorremos ao próprio Evangelho para repetir que se a letra mata, o espírito vivifica. Oferecendo, pois, esse humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus. Esse é o objetivo do livro que Emmanuel escreveu através de Chico Xavier em 1941, quando Chico ficou recluso na sua fazenda Modelo e, depois de um mês, escreveu uma obra que um dia vão descobrir tratar-se de uma das grandes obras da literatura universal e um dos livros mais importantes para a formação do movimento espírita brasileiro, para a formação do caráter do trabalho cristão brasileiro. Eu rogo a Deus que nos ajude a percorrer pelo menos uma parte do caminho evolutivo que Paulo percorreu na sua existência. Não por causa da graça de Jesus, entendida como um milagre do Espírito Santo, mas por causa da sua decisão, apoiado em um esforço diário de caminhar das trevas para a luz. Muito bom, meu amigo. Fantástica a sua explanação. Realmente é um livro, o pessoal dizendo aí, livro maravilhoso, livro fantástico. E se a gente se propõe a ler Paulo Estevão pelo menos uma vez na vida, né, nós ganhamos séculos e séculos de evolução, né?
não só o livro Paulo e Estevão, mas toda a obra dos romances de Emmanuel, os 5 livros que compõem os romances de Emmanuel são obras primorosas, tanto do ponto de vista literário, quanto do ponto de vista do conteúdo espiritual que eles apresentam, que eles propõem para a transformação moral dos homens, né? Logicamente, eu escolhi só alguns pontos, né? Se Não, fosse contar o livro... a obra é dessa... talvez, acho que a obra maior, dentre os 5, Paulo e Estevão é a maior obra. É a maior. Dentre os 5 livros dos romances de Emmanuel. Assim, eu já tive a oportunidade de lê-lo 2 vezes, não estou me amostrando não, mas foi só uma necessidade que eu tive. Eu li ele no tempo de juventude espírita, aí reli ele no final do ano passado, e é uma obra que toda vez que você lê, né, é uma renovação que você tem de atitude, é uma renovação mental, são ideias que aparentemente são novas para você, que aparecem, são aprendizados que ainda emocionam, que ainda trazem ensinamentos profundos para o coração. Então é uma obra que eu recomendo ser devorada, não recomendo nem ser lida, né? É uma obra que precisa ser lembro devorada. Que a leitura dele foi muito impactante para mim, que eu não consegui parar para mais nada de terminar de ler. A primeira vez que eu li. Na primeira vez que nós tivemos a oportunidade de ler, foi para apresentar uma peça teatral. Eu interpretei Saulo, não vou dizer nem que eu interpretei Paulo, foi Saulo mesmo. Tá certo. Mais fácil. Muito bom, pois é. Mas é realmente uma obra que nos enriquece, que nos traz profundos ensinamentos. Acredito que a gente vai encontrar ali experiências de vida que ficam guardadas para o nosso coração para toda a eternidade. Né? A vida de Emmanuel, fantástica. Então, meu amigo, queria muito lhe agradecer por ter nos permitido esse momento, ter trazido para nós seus ensinamentos, toda a sua desenvoltura aí, todo o seu carinho, né, para apresentar essa linda obra de Emmanuel. Muito obrigado mesmo. Toda a equipe do Obreiro está aqui, agradecida pela sua presença, por esse instante que a gente está oferecendo para as pessoas de reunião, de união. Então, você deseja falar mais um comentário, alguma coisa final? Não, só desejo que os bons espíritos os amparem a fazer uma fração do que Paulo fez. Se eu fizer 5%, minha encarnação já está ganha. Está ganha, né? Nós temos 2 minutos de live, então vamos iniciar nossa prece. O pessoal que está no Instagram, pode ser que a live termine antes, então fiquem com Deus, fiquem com as luzes do Evangelho, que Jesus os ampare, hoje, agora e sempre, para que possamos cada vez mais nos enriquecer, evoluir, nos aprimorar na caminhada evolutiva. Então vamos orar nesse instante. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por este momento ímpar, por esta oportunidade que temos aqui de nos reunir em torno do seu Evangelho. Seu Evangelho que, na verdade, nos apresenta experiências de vida, vivências de espíritos abnegados que por aqui passaram, sendo um deles, um dos mais notáveis, a figura do Paulo, o convertido de Damasco, que se encontrou com Cristo naquele momento, que obteve para si as reflexões necessárias para refazer sua caminhada, para reviver a lei como ele muito bem conhecia, reinterpretada agora pela figura de amor e de misericórdia que Jesus lhe apresentou naquele instante. Não lhe dizendo o objetivo que ele deveria alcançar, nem o caminho que ele deveria percorrer, mas sim lhe dizendo os caminhos que ele ia enfrentar, lhe dizendo as dificuldades pelas quais ele ia passar, apenas falando para ele fazer e ir adiante, sempre confiando na fé, confiando na fidelidade de Deus, confiando no amor do Cristo e no amor de Deus. Que Paulo inspire a todos nós e que seu coração esteja junto do nosso, inspirando nossas tarefas, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, muita paz a todos, muito boa noite, fiquem com Deus. Acho que a transmissão do Instagram já se encerrou. Vamos encerrando aqui também a do YouTube. Marcelo não precisa sair agora, não. Vamos conversar aqui antes. Então, vou só encerrar aqui nossa live e ficamos com Deus e o convite para a próxima live, que vai acontecer no próximo domingo. Um abraço a todos.